Chuva no telhado, vento no portão e nós aqui nessa estudação. Galera, ainda bem que eu não sou cantor, né? Mas sobre o Brasil republicano, a partir dos anos 1920, nós temos muita coisa a falar, beleza? Qual é a nossa temática hoje aqui? Nós vamos estudar dois movimentos importantes dos anos 20. A reação republicana, que é a primeira oposição mais robusta, mais sistemática à oligarquia paulista e à oligarquia mineira, e o movimento tenentista, né, quando os militares intermediários percebem que a luta política é inviável, ou pelo menos tem muito pouca possibilidade de mudar o cenário da república oligárquica, exigindo então a perspectiva da luta armada. Olho no slide, vamos conferir aqui. O que é que nós temos de novidade nos anos 20? Né? Algumas mudanças políticas e culturais são importantes de se lembrar para analisar um contexto. Nós vamos ter a Semana de Arte Moderna. Todo mundo já estudou isso, galera. A busca por uma identidade nacional através das artes. Todo mundo compreende isso aí. Criação do Partido Comunista. Lembre-se que a Revolução Russa se consolida em 1921. Ela começa em 17, mas é vitoriosa em 21. Em 22 nós já temos um Partido Comunista no Brasil, né? Movimento tenentista, centenário da independência e a reação republicana. Nós vamos abordar principalmente essas duas questões aqui. Quais são as mudanças de ordem econômica e social que nós temos nesse período? Então nós vamos ter uma ideia dessa reação republicana, você vai ter uma mobilidade a partir da perspectiva de um crescimento econômico. Quem assistiu os vídeos anteriores lembra que eu falei que a república vive uma crise econômica desde o seu nascimento. Nos anos 20 o cenário melhora, pelo menos até 29, quando nós vamos ter a crise do sistema liberal econômico, a famosa depressão. Crescimento das camadas médias, isso é um ponto fundamental. Essas camadas médias ou essa classe média, o termo não é tão bem aceito assim, mas vamos utilizar para facilitar o seu entendimento, começa a reivindicar maior participação política, portanto coloca em xeque a república oligárquica. Crescimento ou fortalecimento da classe trabalhadora está muito vinculado à criação do Partido Comunista, à vitória do socialismo soviético. Nós teremos uma mudança ideológica, diminui a influência do anarquismo, aumenta a influência do socialismo e do comunismo no movimento de luta dos trabalhadores brasileiros, né? A diversificação dentro da própria elite econômica, começa a surgir um interesse pela necessidade da diversificação econômica e também da diversificação política. São pontos importantes. Comecemos a falar aqui agora sobre a reação republicana. Como eu já pontuei na introdução, é o primeiro movimento robusto que implica uma oposição à hegemonia das chamadas oligarquias de primeira grandeza ou estados de primeira grandeza, Minas e São Paulo. Esse cenário de rompimento, de oposição, se desenha na eleição de 1922. Você vai ter esta hegemonia sofrendo críticas mais severas por parte dos chamados estados de segunda grandeza. Todos os outros estados que não fossem Minas e São Paulo eram chamados de estados de segunda grandeza. Talvez aí um elemento à exceção seja o Rio Grande do Sul, porque alguns autores colocam eles também como estado de primeira grandeza. É um debate. A reação republicana, ela tem como objetivo não acabar com a república oligárquica, não é esse o objetivo da reação republicana, mas ampliar a participação das outras oligarquias dentro do jogo político. Portanto, ampliar o próprio federalismo, possibilitando que os estados de segunda grandeza também ocupassem o cargo maior dessa república, a presidência da república. Qual é a proposta desse movimento?
Eu já li em vários livros didáticos que a reação republicana não tinha proposta. Tinha. Não, você pode dizer que ela não tinha um projeto de governo, porque não é uma característica desse período da República. Muitos historiadores colocam que o primeiro presidente a apresentar um plano de governo foi Juscelino Kubitschek, lá nos anos 50. Nós estamos nos anos 20, não há esse desenho de como o governo, caso eleito, iria se desenhar, iria seguir. Não há uma perspectiva tão concreta assim. Mas, de certa forma, o que é que essa reação republicana já defendia no início dos anos 20? Defendia essa crítica, que eu já pontuei, a esse domínio de São Paulo e Minas, essa alternância que nós tínhamos em relação à indicação da presidência, ou seja, nem todos os presidentes da República Oligárquica eram paulistas e mineiros, mas eram indicados, né? Eram cabeças de chapa, por isso a vitória era praticamente garantida. Desejava a regeneração dos costumes políticos e aí muito a questão do federalismo, ampliar a participação dos outros estados na esfera mais alta do poder, diversificação da agricultura. Já pontuamos isso aqui também no vídeo anterior, sobre a importância que o café tinha na economia brasileira dos anos do período republicano, na verdade desde o século XIX, né? Nos anos 20 essa participação já atinge quase 70%. Isso tornava a nossa economia extremamente dependente de um único produto. Quanto mais dependente economicamente falando de um único produto, mais suscetível você está às crises econômicas. Então a reação republicana ela já tinha uma perspectiva mais ampla da necessidade de diversificar as atividades agrícolas no Brasil. Ainda não há um desenho, como você pode perceber, um incentivo do Estado, um incentivo político, um programa, um projeto para a industrialização. Isso vai vir com Vargas, né? Mas há uma tentativa de ampliar a atividade chefe da nossa economia, que é a atividade agroexportadora. Ampliação da participação política do povo. Nós vamos ter dois grupos sociais muito importantes nesse momento. A classe trabalhadora e essa classe média em ascensão. São dois grupos que estão excluídos do jogo político. Nos anos 20, nós teremos a movimentação desses segmentos sociais para alargar a participação política. Se você observar com atenção, Getúlio Vargas vai fazer isso, porque ele sabe da necessidade de incluir no jogo político outros elementos, outros agentes sociais que foram marginalizados durante a República Oligárquica. A ideia do combate ao analfabetismo, um dos elementos, né, que dificultava e que serviu de barreira para a ampliação da cidadania, da participação política, era justamente o alto índice de analfabetos que o Brasil tinha neste período, o que facilitava a formação dos famosos currais eleitorais, que facilitava o domínio do coronelismo, principalmente no interior. E um elemento novo, né, que foi uma mobilização dos trabalhadores nas famosas greves de 1917, mas na verdade as greves que ocorreram desde o final do século XIX, que é pela regulamentação do mundo do trabalho, né? Aqui é um debate à parte, mas você precisa lembrar que antes de Getúlio Vargas, que é o famoso pai das leis do trabalho, nós já tínhamos leis trabalhistas, como a lei de férias, por exemplo, só que essas leis não eram efetivadas. A lei existia apenas no papel. Então, a reação republicana já cobrava por entender a importância, né, do papel político dos trabalhadores, do proletariado, e isso ficou muito evidente a partir da Revolução Russa, de legitimar que o Estado assumisse digamos assim, o arbítrio das relações do mundo do trabalho. É o que Vargas vai fazer muito bem, como a gente vai ver nos próximos vídeos. Continuando a nossa análise aqui, nós vamos ter as eleições em 1º de março de 1922. De um lado você tem Minas e São Paulo e as oligarquias que os apoiam, e do outro você tem as oligarquias dissidentes, principalmente nesta eleição, a Bahia, né, o Rio de Janeiro, Pernambuco também. São as oligarquias chamadas oligarquias dissidentes, aquelas que estão em oposição ao grupo hegemônico. Porém, mesmo com uma grande, como é que eu posso falar, aceitação a nível popular, nos comícios, né, a reação republicana nas urnas
pela lógica do sistema eleitoral da República Oligárquica, vai perder. Dois fatores básicos explicam essa derrota. Primeiro, nem todos aqueles que se colocaram como oposição aos mineiros e aos paulistas de fato mantiveram a palavra, ou seja, muitas alianças não foram concluídas. Um outro ponto é que a reação republicana não dispunha de capital para barganhar o apoio dos coronéis. Se você bem lembra, dentro da política dos governadores, o coronel recebia benefícios, né, e formava o seu curral eleitoral. Qual era o benefício que a reação republicana poderia oferecer sem o domínio da máquina pública? Então, esses dois elementos ajudam a gente a entender um pouco, né, o fracasso desse movimento, mas é muito importante lembrar que já havia, nesse início da década de 20, uma crítica mais sistemática à hegemonia dos estados de primeira grandeza, representados por Minas e por São Paulo. Passemos agora a analisar o movimento tenentista, né? Quando a reação republicana foi derrotada nas eleições de 1º de março de 1922, eles conseguiram se aproximar de um outro segmento social bastante insatisfeitos com o rumo da República Brasileira, que eram os tenentistas. Muitos autores colocam os tenentes como os representantes políticos da classe média. É um debate, mas geralmente aparecem essas explicações no seu material didático, fica atento. Os tenentes, então, eles vão agir politicamente. Aí você fala, mas isso não é uma grande novidade. De fato, não é uma novidade. A participação militar na política republicana é algo muito comum. Eu sei que você vai lembrar aí, principalmente do golpe de 64, mas lembre-se, a proclamação da República, militares, né? Os primeiros presidentes da República, militares, a Revolução de 30, militares, a derrubada de Vargas, militares, o primeiro presidente pós-Vargas, militares, e o famoso golpe de 64, militares. Hoje na presidência, um ex-militar. Então, essa relação entre os militares, principalmente do Exército, e a República não é uma novidade, é um elemento intrínseco ao processo do Brasil republicano. Então, esses tenentes passam a agir politicamente em prol dos seus aliados civis. Aquela oligarquia ou aqueles grupos dissidentes que conseguiram chegar ao parlamento, principalmente à Câmara dos Deputados, serão excluídos das principais mesas de debate do parlamento, né? E isso vai gerar uma insatisfação muito grande por parte não apenas dos políticos civis, mas também dos tenentes, e fica muito claro na cabeça desses militares que a luta política é uma luta em glória e que talvez o sucesso viesse através da luta armada. É óbvio que isso não é um consenso, mas nós vamos ter 3 movimentos importantes aqui. O primeiro movimento é a tentativa de derrubada do governo federal no DF, no Distrito Federal, na época a cidade do Rio de Janeiro, que é um movimento conhecido como os 18 do Forte. Ocorre aí entre 5 e 8 de julho, né? É um movimento pequeno, mas que vai ter a sua ocorrência não apenas no Distrito Federal, que é o modelo, né? Que é o emblemático, a emblemática marcha dos militares sobre a Avenida Atlântica, mas também na cidade de Niterói, ao lado do Rio de Janeiro, e também no estado do Mato Grosso. Não obtém sucesso, mas já evidencia a entrada da participação política dos tenentes no cenário dessa república, já dando sinais de enfraquecimento. O outro movimento ocorre 2 anos depois, em homenagem ao próprio levante dos 18 do Forte de Copacabana, que é o levante de São Paulo. Esse é um movimento muito mais violento, né? São Paulo chega a ser bombardeada, prédios públicos são destruídos, a cidade vira, na verdade, um cenário de guerra. É uma revolta esquecida da memória da população brasileira. As lideranças obtêm um relativo sucesso, conseguindo ocupar o governo do estado de São Paulo, expulsando o governador, né? A reação do governo federal é extremamente violenta, a cidade vai sofrer, os civis vão sofrer, nós teremos saque, nós teremos mortes. É uma revolta bastante violenta.
a mais violenta desse movimento tenentista nesse contexto. Você vai ter cenas da Primeira Guerra, eu separei algumas imagens aqui para vocês observarem, né, a destruição que será realizada em São Paulo, e é esta revolução que servirá de base para o terceiro movimento, que é a formação da coluna Prestes, né? Agora é importante lembrar que vários outros movimentos tenentistas em menor escala ocorreram em vários territórios ou em vários estados da federação, em várias partes do Brasil. Isso é muito importante lembrar. E aí nós vamos ter a formação da maior representação do movimento tenentista, que é a coluna Miguel Costa Carlos Prestes, ou a famosa coluna Prestes, que dura de 1925 a 1927, que vai percorrer 25 mil quilômetros, que vai ter uma repercussão internacional bastante significativa, mas que do ponto de vista político, o alcance é quase nada, é ínfimo, né? Serviu para que esses militares conhecessem a realidade e a pobreza dos sertões do Brasil, inclusive influenciar muito a figura de Prestes, que após a coluna vai se engajar na perspectiva ideológica do socialismo e do comunismo. Para fazer um balanço aqui, galera, para fechar esse vídeo para vocês aqui, então o que é que nós discutimos aqui? A reação republicana de 22 já evidencia uma crise da república oligárquica, nem todos estão satisfeitos com esse modelo que vem aí pelo menos de 1894. O pacto entre Minas e São Paulo já começa a sofrer críticas mais robustas. Percebe-se por parte dos tenentes que a luta não é política, a luta é a luta armada. Muitos atrelam essa perspectiva, atrelam essa ideia do tenente como uma tentativa de inserir a classe média no jogo político. Não esqueça que nós estamos falando de uma república oligárquica, portanto excludente. E houve várias tentativas de derrubar a república pelas armas, e aí nós temos esses três exemplos principais, que é a revolta dos 18 do Forte, em 22, o levante de São Paulo, a Revolução de São Paulo, de 24, e a famosa coluna Miguel Costa Carlos Prestes, que dura aí de 25 a 27. Beleza? Aguardo você até o próximo vídeo.